Bem-vindo a mais uma aula de teologia vinculada pelo programa Em Busca de uma Nova Vida pela Rede Brasil de Televisão e pelo portal Creia em Jesus, www.creiaemjesus.com.br. Para a nossa aula de hoje, nós vamos estar falando a respeito da natureza do homem. Nós vamos estar vendo do que é constituído o homem, quais são os seus atributos e do que é formado a natureza do ser humano. Como nosso primeiro ponto, nós vamos iniciar falando a respeito da triunidade humana, ou seja, o ser humano dividido em três partes. É importante ressaltar que existem algumas outras correntes teológicas que dizem que o ser humano ele é dicotômico, ou seja, ele é dividido em duas partes. Mas a título de experiência, nós vamos estar falando hoje a respeito da tricotomia. E para isso nós vamos ler o versículo que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23. O texto diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que nesse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, o apóstolo Paulo ele nos diz que o ser humano ele é dividido em três partes, porque ele fala, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Um outro texto que dá embasamento a essa doutrina da tricotomia está em Hebreus capítulo 4 e versículo 12. O texto diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então o escritor aos Hebreus, da mesma maneira, quando ele vai falar a respeito do ser humano, ele faz divisões entre alma, espírito e juntas e medulas, se referindo à parte da natureza carne do ser humano. Então nós vemos que a Bíblia, ela nos relata que a constituição do homem, ela se dá em três partes: corpo, alma e espírito. Mas é importante salientar que esse não é um ponto fechado na teologia. Existem muitas outras passagens na Bíblia onde que tanto o espírito como a alma, elas têm a mesma interpretação, a mesma aplicação. Por isso, a doutrina da dicotomia, ela não é errada, não é uma doutrina fora das Escrituras. São apenas pontos de vista diferentes ao se olhar para a palavra de Deus, para poder se defender a doutrina da tricotomia e a doutrina da dicotomia. Um segundo ponto que nós vamos estar vendo hoje é a respeito do espírito humano, os atributos que caracterizam a natureza humana, o espírito humano. E para começar, nós vamos ver que o espírito ele é dotado de inteligência, que está em Jó, capítulo 32 e versículo 8. O texto diz assim: Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Ou seja, o espírito que habita em nós, vindo do sopro do Deus Todo-Poderoso, nos faz sábios. Nós compartilhamos dos atributos de Deus. E um outro ponto aqui dentro do espírito humano é o espírito altivo. O ser humano possui altivez em seu espírito. Está em Provérbios capítulo 16 e versículo 18. O texto diz assim: A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito a queda. Um outro ponto diz que o nosso espírito, o espírito do ser humano, é um espírito perverso, é um espírito corrupto, porque faz parte de uma natureza caída. Está em Isaías, capítulo 19 e versículo 14. O texto diz assim: O Senhor derramou no meio deles um espírito perverso, e eles fizeram errar o Egito com toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve no seu vômito. Ou seja, o ser humano ele possui uma natureza caída, e dentro dessa natureza corrompida do ser humano pode habitar um espírito perverso, se assim o homem se inclinar para as obras da carne. E nós também vemos que dentro do espírito humano há uma chamativa da palavra de Deus
para que nós venhamos a dominar essa natureza. Então nós vemos que dominar o espírito está em Provérbios capítulo 16 e versículo 32, que diz assim: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então o autor de Provérbios, ele nos incinta, ele nos conclama a dominar o nosso espírito. Há momentos em que nós precisamos, de ter domínio próprio sobre a nossa natureza, sobre o nosso espírito. E nós vemos também que dentro do espírito humano há um espírito novo, um espírito que se renova, que está em Salmos, capítulo 51 e versículo 10. O salmista Davi, ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, o espírito que em nós habita, ele necessita de ser renovado constantemente na presença de Deus. Continuando a nossa aula, nós vemos que a natureza do homem fala a respeito da alma. Nós vemos que o ser humano possui uma alma e que essa alma ela possui uma natureza. É interessante nós observarmos que a natureza da alma do ser humano ela é diferente da alma dos animais. Os animais possuem alma, eles possuem instinto, mas os animais não possuem razão, não possuem inteligência, não possuem raciocínio. Aí está a diferença da alma, da natureza do ser humano com a natureza dos animais. E um ponto muito discutido dentro da teologia é a respeito da origem da alma. A partir de qual momento a alma ela é criada? A partir de qual momento a alma ela faz parte do ser humano na sua concepção no ventre materno? A doutrina mais sustentada na história da igreja é que a alma ela é criada a partir do momento em que a vida é gerada no ventre materno. E ela é criada por Deus. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 2 e versículo 7. O texto nos diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, o homem só passou a ser alma vivente a partir do momento em que Deus soprou nas narinas dos homens o fôlego de vida. Então a alma ela é criada por Deus no momento da concepção do ser humano. E outro ponto muito importante é a respeito do corpo humano, do que se constitui esse corpo ao qual o nosso espírito e a nossa alma habita. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, ele se refere ao corpo humano como casa e tabernáculo. Tabernáculo, Paulo faz uma alusão ao Antigo Testamento, ao período em que o povo de Deus, em que a arca do Senhor habitava em tendas, em tabernáculo. O texto diz assim, de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então Paulo se refere ao corpo humano como casa e tabernáculo, ou seja, locais onde se habitam algo. E para a constituição da natureza do ser humano, a casa é o lugar onde o nosso corpo, onde habita a alma e o espírito. O tabernáculo, o nosso corpo, é o lugar onde que habita a nossa alma e o nosso espírito. Nós vemos também Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 19, se referindo ao nosso corpo como templo. Ele chama o nosso corpo de templo. Ele fala assim: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, além dele fazer uma conotação de que o nosso corpo, ele é templo, da nossa alma e do nosso espírito, ele também diz que o nosso corpo ele é templo do Espírito de Deus. E por esta razão nós devemos conservar em integridade, em santidade, o corpo, o templo, a casa, o tabernáculo que Deus nos deu, que é o nosso corpo.
Queridos irmãos e irmãs, que Deus os abençoe e lhes faça crescer na graça e no conhecimento do Senhor a cada dia mais.